Fala, meu lindo! Minha linda! Ó! Ai, lindo, que bom que você está aqui. Que bom que essa palavra encontrou você. Sabe, eu queria ter ouvido essa mensagem há 6 anos atrás. Teria evitado tanta ferida, teria evitado tantas noites sem dormir, teria evitado tanto choro escondido, teria evitado tanta dúvida. Mas que bom que ela chegou para você agora. Vai mudar a tua visão e vai te fazer tomar uma decisão. Amém? Mas antes de a gente ir pro vídeo, eu quero pedir um favor para você. Curte o vídeo. Só isso, só dá um likezinho, é rapidão. Curte o vídeo, comenta qualquer coisa, só por dó mesmo. Comenta: oi gente, tô aqui, tudo bem? Que lindo. Comenta, compartilha, ativa o sininho. Ó, e se você chegou na mensagem até aqui, comenta que você chegou. Comenta qualquer coisa, fala assim: eu entendi o que você falou. É só para dar irritado em quem viu depois. Amém? Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, sem falhar, tem uma palavra de Jesus para você aqui, 7 horas da manhã. E o dia que você entender que começar a semana na presença de Deus muda como a história termina no final, você nunca mais vai ser o mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos para mensagem. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o meu preferido, o João. Fofinho. João é meu preferido. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu sou quem eu menos gosto. Isso é a palavra. Aquilo que eu quero eu não faço. E aquilo que eu não quero, quando vi, já fiz. É uma luta. Meu sonho era ser o João, de boa, príncipe lindo, bonzinho, doce, fofoqueiro. Ai, João é maravilhoso. João capítulo 1, verso 10 diz: ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Então eu já sei que ele está falando de Jesus e que ele é o mesmo que estava em Gênesis capítulo de número 1. E o Espírito pairava sobre as águas. Ele não nasce aqui, ele está desde sempre. Amém? Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, o Senhor deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Todos aqueles que o receberam,
Ou seja, não é para branco, não é para preto, não é para amarelo, não é para quem tem dinheiro, não é para quem é pobre, não é para quem é rico. É para aqueles que o reconhecem como o único, legítimo e suficiente Salvador. E para estes, Deus lhes o direito de serem chamados Filho de Deus. Irmão, tem títulos lindos que o mundo dá: doutorados, pós-doutorados, mestre, e tanto título, mas nenhum é maior do que ser filho de Deus. Bom, mas é só para aqueles que o recebem. Ai, gente, olha, eu confesso que essa mensagem, ela me pegou primeiro. Ela não me pegou normal. Ela me pegou num dia de angústia. Sabe aquele dia que você ouve o que não queria ouvir? Bom, foi nesse dia que nasceu. Minha esposa estava no colégio, voltou e falou para mim, 2 dias depois, eu acho: sabe o que falaram da gente? Eu sou fofoqueiro, curioso. Eu devia ter falado não quero, mas ela falou, sabe? Eu digo, por favor, conta tudo, não esconda nada. Irmão, eu detesto fofoca incompleta. Eu quero o nome, horário, telefone, CEP, endereço. Eu sou assim. Aí ela disse, falaram que você, quando chega no colégio, tem um rei na barriga, que você não olha pra ninguém, que você só usa roupa de marca e que você se acha. Uau! Aí falaram de mim também. Falaram que eu entro no colégio, que eu sou metida, que eu não olho pra ninguém, eu não sorrio pra ninguém. Ai, meu Deus. Aí ela disse pra mim, bonitinha, mas eu sorrio pra todo mundo. Eu sou a pessoa que mais cumprimenta todo mundo, acho, naquele colégio. Aí eu fiquei pensando, como que eu explico pra ela que o problema não tá nela? Aí eu lembrei, falei, amor, o que falaram que eu sou? Falaram que você não fala com ninguém, você chega e parece que tem um rei na barriga. Eu falei, então deixa eu falar um outro comentário que eu ouvi um dia. Nós vamos fazer um evento em Joinville, na minha cidade, no estádio da nossa cidade, um milagre sobrenatural, incrível, nós morrendo de medo, chuva, vai chover, confusão. No dia eu vi um comentário, a pessoa comentou assim, no meu direct, ela falou assim, esse garoto, ele é carente de atenção. Aonde ele chega, ele quer chamar a atenção de todo mundo. Ele dá oi pra todo mundo, ele ri pra todo mundo, porque ele quer se aparecer. Então peraí, de um lado eu tenho uma pessoa dizendo que eu não falo com ninguém, que eu não olho pra ninguém. Do outro tem dizendo que eu cumprimento todo mundo. Então eu sou um problema, aqui eu sou um problema, aqui eu sou um problema. E aí eu vi um direct na mesma semana de alguém falando assim, você passou por mim e nem me olhou. Uau! Aí, irmão, eu fiquei preocupado. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas por quê? Aí, irmão, a gente tem que ir para a palavra. Por isso que a palavra é refúgio, é socorro, ela ilumina a nossa mente, ela acalma o coração, ela é maravilhosa. Aí eu cheguei aqui, Jesus, the number one, o mais top, o perfeito, sem mácula, sem mancha, incomparável, incontestável, inalcançável, aquele que era, aquele que é. A Bíblia diz, ele veio ao mundo. Uau! Qual é a expectativa? Todos vão amá-lo. O povo dele não o recebeu. Para quem ele veio, falou, nós não queremos você. Aliás, a gente vai perseguir você. E no final a gente vai preferir Barrabás
do que aquele que curou, que salvou, libertou, expulsou demônios e tinha poder sobre tudo. A gente vai dizer: solta Barrabás, crucifiquem ele. Jesus. E eu queria te dizer assim, que eu queria ter parado aí, mas eu comecei a pensar em todo o cenário bíblico para tentar entender aonde está o problema. Aonde está o problema? O que faz a gente atrair o olhar do inimigo? O que faz você ser atacado? O que faz as pessoas falarem mal de você? O que você precisa fazer para atrair inimigos? Porque isso é uma parada. Eu não sei você, mas eu não gosto. Eu não queria que ninguém falasse mal de mim. Eu não queria que as pessoas não gostassem. Eu tenho uma coisa na minha personalidade, que se tiver 10 pessoas na minha frente e 9 estiver feliz e uma me olhar com cara de glúteo, eu paro de olhar para os 9 e fico olhando só para essa pessoa para tentar resolver. Eu fico, será que o problema sou eu? Eu me lembro que isso na minha juventude, eu tive um pastor que um dia falou para mim: para de ser tonto, rapaz. Você se move baseado no que os outros pensam. Começa a se mover naquilo que Deus te chamou. Bom, mas ainda não estava curado. Mas daí eu olho para a palavra, e quando eu lembro da Bíblia, na maior referência foi perseguido. Quando eu lembro dos assessores, dos discípulos, dos apóstolos, foram perseguidos, foram humilhados, foram acusados, caluniados. Quando eu olho para aqueles que vieram depois dos apóstolos, foram perseguidos, foram acusados. Mas todos da Bíblia que foram perseguidos, foram acusados, foram humilhados, têm uma particularidade: eles fizeram o que ninguém fez. Calma, vou melhorar. Eles ousaram ouvir a voz do Senhor e obedecer o Senhor. Começamos no início, lá em Gênesis. Deus diz para Abraão: sai da tua tenda, que eu te mostrarei. Oh meu Deus! A Bíblia diz que ele obedece ao Senhor e ele também é perseguido. Aí vem Moisés para libertar o povo cativo, antes José. Lembra José? Deus disse para ele, deu um sonho a ele. Então agora ele vai governar o Egito, mas não antes de ser perseguido, humilhado, porque escolheu ouvir e obedecer a voz do Senhor e fazer o que ninguém fez. Veio Moisés, Deus disse: Moisés, liberta o meu povo. Então a Bíblia diz que ele vai para libertar o povo, e o povo que ele estava libertando o condenava, o acusava, o provocava. Moisés, você nos trouxe para morrer no deserto, porque não nos deixou morrer pelo menos no Egito, aonde havia sepulcros para que nós fôssemos colocados. Veja, aí eu confesso que a Bíblia, ela é perfeita, ela é real, mas eu olho a Bíblia, coloco como um óculos nos meus olhos e tento enxergar a minha sociedade. E aí eu vou te falar o que a gente pensa. A gente pensa que só acontece com a gente. A gente pensa que só nós somos o alvo. E aí eu vou te falar, pense na maior referência sua do mundo. Quem é a sua maior referência a nível mundial? Eu vou te dizer a minha: Billy Graham. O Billy Graham morreu com 99 anos, pregando a mesma mensagem, a cruz, pregando o Evangelho. Pregou para quase 200 milhões de pessoas presencialmente. Rodou o mundo, sacrificou a sua vida em prol do amor de Jesus. Para mim, Billy Graham é uma referência intocável. Mas um dia tive a infelicidade de colocar no YouTube Billy Graham,
E o vídeo sugerido era um vídeo dizendo que ele era um falso profeta. E eu confesso que naquele dia eu me desiludi. Meu Deus, como alguém pode falar de um homem que viveu a vida toda dedicando ao Evangelho e mesmo assim é chamado de falso profeta? Milhares de frutos ao redor do mundo, pregadores que se levantaram, evangelistas que apareceram, frutos e mais frutos. Por que falam dele? Bom, falam dele justamente por causa dos frutos. Quem que é a maior referência do nosso país? Pense no nome, um herói nacional. Para mim, sem olhar para a questão cristã ou olhar para o esporte, para mim um cara incrível, Ayrton Senna. Eu sou fã, eu amo automobilismo. Para mim, que cara. Eu sei que todo mundo tem defeito, mas esses dias eu vi alguém falando tão mal dele. E eu falei, caraca, o povo é estranho mesmo. O povo não respeita nada. E eu preciso dizer como que a gente resolve a crise. Porque se a mensagem é aprender a suportar o ataque, significa que eu vou ter que criar uma couraça que o que vem de fora não prejudica o que está aqui dentro. Porque o maior problema da nossa geração é gente que não vive o projeto de Deus, não vive o seu propósito, não vive o plano de Deus, porque quando ousou começar, foi atacado, foi humilhado, foi desencorajado e não suportou os ataques. E teve gente que até caminhou mais longe, mas quando viu, não aguentou a pressão. E é por isso que o Senhor me deu essa mensagem, porque eu creio que o Senhor vai prosperar você. Meu Deus, vamos de novo. Eu creio que o Senhor vai prosperar você, que o Senhor vai abençoar a sua casa, o Senhor vai abençoar a sua vida, o Senhor vai abençoar os seus filhos, o Senhor vai abençoar os seus projetos. O plano dele vai acontecer sobre você. Mas eu preciso que você saiba, é por conta disso tudo, de tudo que Deus vai fazer por você, que você vai ser atacado, humilhado, perseguido, caluniado, porque ninguém que Deus coloca a mão, ninguém se torna invisível para os inimigos que aparecem. Ninguém. Portanto, quando levantam-se os inimigos, quando as calúnias se levantam, não olhe para ninguém, olhe para quem te chamou, olhe para quem tem poder para fazer todas as coisas, olhe para Ele, e acabou. Os inimigos irão embora, envergonharão, não suportarão o tempo. Ei, falaram de Jesus, perseguiram, humilharam, mas no final Ele morreu na cruz no nosso lugar, e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Falaram de José, mas José no final governou o Egito e salvou eles da fome, e foi o período que o Egito mais cresceu na história. Falaram de Noé, mas quando deu 120 anos a chuva caiu, e era ele que estava com a família dentro da arca, e foi ele que deu o reset na terra. Foi através dele. Eu quero que você entenda. Se falaram dessa galera toda, imagina nós, que somos tudo da pá virada. Que é nós, irmão. Eu tenho 30 anos, eu sou um cabeçudo. Eu tenho 34 anos, irmão. As pessoas têm muito motivo para falar mal de mim. Muito. Sou profissional em dar motivo. E eu não queria. Mas quando você aparece, fica mais fácil de identificar. E a gente não é perfeito, a gente é estranho mesmo. Tem dia que a gente acorda de mal com tudo, que tu não quer ver um ser humano. O quê? Eu sou assim. Eu só não saio de casa nesse dia. Eu não quero escandalizar a fé de ninguém, mas as pessoas têm o direito de dizer, mesmo que eu estou sorrindo, que eu não estou sorrindo. As pessoas podem falar. Só que isso dói,
Porque não são dos inimigos estranhos, são dos inimigos de dentro. E essa é a pior cicatriz que a gente carrega. Porque os nossos inimigos não são os de fora. Os nossos inimigos são aqueles que deveriam nos defender. O problema de Jesus não foi com o gentil. O problema de Jesus foi com o judeu. O problema de Moisés não foi com o faraó. Deus aniquilou os inimigos de Israel. O problema de Moisés foi com o povo que ele estava libertando. E essa é a maior dor que a gente carrega. Porque quando olhamos para isso, nosso coração se abala. Mas eu posso te dizer, tem uma forma de você não ser atacado por ninguém. Eu vou melhorar. Se você fazer o bem, ou se você fazer o mal, você vai ser atacado. De qualquer jeito. Amém? Mas tem uma forma de você não ser atacado por ninguém. A sua vida vai parecer a Disneylândia. Vai ter só o Mickey e a Frozen. Não vai ter ninguém para te perturbar. Não vai ter ninguém para te incomodar. Não vai ter ninguém para te perseguir. Mas você vai ter que fazer uma coisa: nada. Você não vai poder prosperar. Você não vai poder sonhar. Você não vai poder viver os planos do Senhor. Você não vai poder romper em fé. Você não vai poder dar passos maiores. Você não vai poder ir além. Você não vai poder. Você vai ter que ficar no teu lugar. A pergunta é: você quer isso para você? Sim ou não? Então aceita que dói menos. Você vai ser perseguido, humilhado, caluniado, mas vale a pena, porque o Senhor é poderoso para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Ele é fiel. Vale a pena. Quando os frutos aparecem, quando a glória dele, quando o nome dele é exaltado, vale a pena. Vale a pena, 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 vale a pena. Guarda, guarda, guarda. Vale a pena. Agora, eu vou te falar uma parada. Eu tive um dia e que deu o tilt em mim. Eu estava começando, eu era um garoto, eu tinha quantos anos? Eu tinha 28 anos de idade. 28 anos de idade. Eu falei uma besteira. Só que quando você aparece tudo, certo? E eu falei uma besteira. Só que não era uma coisa assim, nossa, que coisa horrível. Era uma. Só que aí eu comecei a ser atacado assim, ferozmente, como se eu tivesse feito a pior coisa do mundo. E eu vou te falar, irmão, essa é a parte emocionante da vida da gente. É ver o circo pegar fogo e tu tá no meio do picadeiro sem saber o que fazer. Irmão, o pau torou, confusão, o povo falando e comentava em tudo que eu falei. Meu Deus, eu não aguentava mais. Aí um amigo meu me ligou, Fábio Lacerda. Eu quero mandar um beijo pra você, meu irmão. Eu te amo, cara. Foi ele que fez com que a série tomasse a qualidade de excelência que temos hoje. E foi ele que no dia mais difícil ligou pra mim e me deu o pior conselho. Ele é maravilhoso. Irmão, pensa um gordinho maravilhoso. Ei, ó. Ele me ligou e falou: e aí? Tô sabendo o que tá rolando aí. Aí eu comecei: eu não aguento mais, cara. Perseguição. O povo me persegue, oh meu Deus. E eu chorando, lamuriando pra ele. E eu, meu Deus, olha que coisa. Aí eu falei: eu não sei se eu respondo. Eu não sei se eu faço uma nota de esclarecimento. Eu não sei se eu me humilho pras pessoas na internet. Eu não sei o que eu faço. Aí ele falou: eu sei o que você faz. Fala. Deleta o teu Instagram. Sabe quando você dá aquela... que fácil. Eu disse para ele: mas a minha rede social é a minha ferramenta de maior alcance para falar de Jesus.
Ele falou para mim, ele é muito bom. Ele falou: então, aprenda a absorver impactos e use deles para te fazer ir mais longe. Mude o que precisa mudar, mas não abandone a missão que você carrega. Calma que ele vai melhorar. E quanto aos ataques que você recebeu, quem está falando? Quem são as pessoas? Quem são as páginas? E eu falei, essa e essa. Eram as maiores. Quantas mil pessoas? 300 mil. Ele falou, quantos seguidores você tem? Falei, 3 milhões. Na época eram 3. Ele disse, então, lindo, não seja tonto de trazer para 3 milhões de pessoas o que 300 mil pessoas mal intencionadas estão falando. Eu estava com a nota pronta. Eu estava com o videozinho na agulha para postar. E eu ia fazer a coisa mais errada. Quando você responde ao acusador, quando você responde aos teus inimigos, você dá o presente que ele foi buscar. Ele queria te desestabilizar. Ele queria tirar o foco do teu coração. Ele quer que você pare de olhar para Jesus. E o problema é que ele não quer que você viva. Ele não sabe o que sente, mas é isso que ele faz. É para te parar. E quando você dedica tempo para responder à acusação e esquece de Deus que te chamou para o propósito, você para aonde deveria acelerar. Lindo, não responda aqueles que te perseguem, não responda aqueles que te acusam, não respondam o que falam mal de você. Não, bebê, não responda. Se você responde, você alimenta o caos, você dá de presente a sua atenção, você pausa a missão para cuidar de quem não cuida de você, para quem não ama você, para quem não quer o teu bem. Então, se você não faz, só tem algo que te sobra. Siga olhando para a missão que o Senhor te deu, siga correndo em direção ao teu propósito, viva o plano de Deus de maneira perfeita, completa. E aí acontece uma coisa, chega uma hora que os inimigos que te perseguem são envergonhados pelos frutos que você produz. Porque nada é mais poderoso do que uma história de longevidade fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Tem um vídeo falando mal do Billy Graham que eu vi, mas eu vi mais de 1000 dele falando de Jesus, dele apresentando o Senhor e milhares de pessoas tomando a decisão. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu estava num quarto no interior de Santa Catarina, e o Senhor falou comigo, abre o teu computador que eu tenho alguém para te mostrar. Eu abri o vídeo e comecei a ver a história dele, e o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a chorar muito. Ele era um garoto, filho de pais que não eram cristãos, ele trabalhou numa rádio, ele tinha uma história muito parecida comigo no começo, foi como a minha vida foi. Só que chega uma hora que ele vira o Billy Graham e ele se torna um grande evangelista do mundo. E eu dobrei meu joelho naquele dia no interior de Santa Catarina, num hotel simples de tudo. Dobrei meu joelho e disse, Jesus, se o começo da minha história é tão parecida com a dele, me deixa viver um pouco o que esse homem viveu na minha vida. Me deixa, Jesus. Ei, lindo. Ele mudou a forma de eu pregar. Você pode falar mal dele, mas ele falou para 200 milhões de pessoas de maneira presencial. Eu tenho 34 anos e nunca vou poder me comparar a um homem que morreu com 99 pregando a mesma palavra. Eu ainda estou longe, faltam mais de 60 anos para eu chegar perto desse homem. Mas eu já posso dizer que o que o Senhor fez até aqui já mudou a história de milhares de pessoas. Já fez coisas incríveis. Irmão,
190 países alcançados através do Netflix. Mais de 1 bilhão de pessoas já ouviram o nome de Jesus. Esqueça o que estão falando. Se preocupe em obedecer a voz que te chamou. Ouse prosperar, ouse avançar, ouse viver o que Deus tem para você. Ouse. Acredita, irmão, vou falar melhor, vou ser claro, vou ser bem transparente. Viva tudo que você pode. Eu vou ser claro. Tem gente que pensa que servir a Jesus é sinônimo de ser pobre. Tem gente que pensa que servir a Jesus é sinônimo de gente sofrida. Não, irmão, não é. Eclesiastes capítulo 5, verso 10 diz: se o Senhor te der o privilégio de desfrutar das riquezas dessa terra, aproveite, porque isso é um dom de Deus. Então eu vou falar uma coisa para você. Você quer realizar um sonho, mas está com medo do que os outros vão falar de você? Pare de ser tonto e realize o sonho logo. Se Deus te deu condição, se Deus te deu ferramenta, se Deus te deu a provisão, vai e vive o que você precisa viver. Não importa, mas vão falar, deixa o pau torar lindo. Se Deus está te dando o privilégio, aproveita. Não seja refém do pensamento negativo dos outros. Ei, irmão, eu vou te falar uma parada. Quando eu me libertei demais até. Eu fiquei até meio perigoso. Sabe quando você chega na fase do tipo, tô nem ai, maravilhoso, livre, leve, sem jugo, sem nada nas minhas costas, apenas a missão que o Senhor me deu. Irmão, é delícia. Eu ando com o que eu quero, eu compro a roupa que eu quero, eu uso o relógio que eu quero, eu vou aonde eu quero, mas eu não perco o temor do meu coração do Senhor. Ele é a razão do que eu tenho, Ele é a razão do que eu quero, e em tudo aquilo que eu faço glorifica o nome dEle. Mas estão dizendo, o problema é de quem está dizendo. Eu estou vivendo aquilo que o Senhor deu para mim. Agora, eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre você. Não seja refém da mediocridade dos outros. Não seja refém da mágoa das pessoas. Não seja refém do ataque daqueles que deveriam te defender. Não seja refém. Se liberte para que você possa viver tudo aquilo que Deus preparou para você. E o dia que você dar o pause no teu ouvido, no que vem de fora, para ouvir somente o que Deus está falando com você, se prepare. A melhor estação da sua vida vai começar. O nome de Jesus vai ser glorificado através de você. Você vai ir a lugares que nunca sonhou, vai viver coisas que nunca imaginou, vai colher de frutos sobrenaturais. Mas eu preciso te dizer, do lado de fora, o pau vai torar. Mas o que importa não é o que acontece lá fora, é o que Deus está fazendo aqui dentro. Em nome de Jesus. Amém. Ô Jesus, meu lindo e maravilhoso, não importa. Eu sei que tem um preço a se pagar, Jesus, mas nós não queremos nada senão a sua vontade, senão aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus, nós vamos ouvir e obedecer a tua palavra. Nós vamos viver o teu chamado. Não importa quem se levante, não importa o que aconteça, maior é o Senhor. Nossos olhares estarão em ti, nossos ouvidos estarão apontados para a tua voz. Nós não iremos parar
nós não iremos nos acovardar, nós não iremos retroceder, nós não somos aqueles que desistem. Nós vamos viver tudo o que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda! É diferente, não é? Só estando aqui para sentir o que a gente sente. A presença de Jesus é real. A paz que invade o nosso coração é diferente. Meu lindo, a mensagem que você vai ouvir agora é sobre a maneira que nós reagimos às péssimas notícias da vida, ou aos diagnósticos que recebemos. A maneira com que a gente reage determina muito sobre o processo que vamos enfrentar. Se vamos desistir, se vamos vencer. Então, fique comigo, porque talvez você está no meio da notícia, mas precisa saber que a vida é feita de histórias que se repetem, e que se a gente não cuidar e não aprender a reagir logo com esperança, as coisas que eram para ser simples ficam grandes demais. Eu só vou te pedir um favor. Antes de a gente começar, aperta o coraçãozinho, curte o vídeo. Curte rapidinho, não é coraçãozinho, né? É joinha mesmo, né? Aperta o joinha lá, curte o vídeo, comenta, compartilha. Manda no grupo da família, manda no grupo de todo mundo, manda top. Seja aquelas pessoas chatas. É verdade, porque quando a gente quer ver o bem do outro, a gente fica mandando coisa boa. Fica, vê aí, Jesus vai falar com você, miserável. Aí você manda, a pessoa não assiste, você manda de novo, manda até cansar. Porque vai ter um dia que essa pessoa vai ouvir e vai dizer, glória a Deus, é pra mim. E vai resolver, pode resolver a vida dele. Então, compartilha, comenta, curte. E se inscreve. Gente. Se inscreve, é rapidinho. Até dá uma olhada, porque às vezes você assiste e nunca se inscreveu. Não, irmão, se inscreve, nem que seja por dó. Vai bater 10 milhões. E a gente tá muito feliz porque tá perto. E em nome de Jesus vai ser em 2024. Amém? Vamos pro vídeo? Você se considera alguém dramático? Ai, Jesus, dramático. Tem gente que é dramática, né? Eu sou. Irmão, para transformar um copo de água numa tempestade, é daqui para lá. Minha mãe dizia a mesma coisa para mim a vida toda, só que ela era igual. Minha mãe, quando o pau pegava lá em casa, ela dizia, vou pegar vocês. Começava a fechar as cortinas da casa, tudo. E nós pensávamos, ela vai matar nós hoje. Não, ela falava. Teve um dia que eu falei, mãe, se a mãe puder me bater, eu prefiro. Meu pai não precisava falar nada disso, né? Como vocês bem já sabem. Agora, o drama nosso é medido pela maneira que a gente reage às adversidades. Como a gente se porta quando a notícia ruim chega, quando o calo aperta, quando o diagnóstico se apresenta. E eu tô com essa mensagem guardada há tanto tempo. Mas essa semana saiu o nosso documentário da Resposta, que foi a maior tour da nossa história. Glória a Deus! Irmãos, 237 mil pessoas presencialmente viveram a experiência da Resposta em continentes que a gente pensou que nunca ia chegar. Mas olha, a gente esteve no Japão. E no Japão tinha uma senhora carequinha. E eu quero te mostrar o vídeo dela. Eu nunca fiz isso,
Mas eu vou começar hoje com um vídeo que mexeu comigo e que eu creio que vai mudar a sua perspectiva de ver a vida. Se você puder colocar, se a nossa equipe puder colocar, pode colocar na tela. Hoje eu tive o prazer, um enorme prazer de ter essa palavra maravilhosa que a gente teve, porque eu só precisava dessa testificação. Eu estou passando por um processo e todo processo é dolorido, é difícil, mas a gente passa e tudo passa. Então eu quero deixar aqui uma mensagem de força para todos que têm um diagnóstico de câncer, que não aceitem esse diagnóstico, que lutem com todas as forças do mundo. E hoje só veio a testificação para mim que eu não posso desistir, eu tenho que andar sobre as águas e eu vou andar sobre as águas. Muito obrigada, um beijo para todo mundo. A gente vai voltar para o Japão em 2024 e eu quero encontrar essa mulher, porque é uma aula. Eu conversei com muitos amigos sobre isso. Tenho amigos que são médicos e perguntei qual que é o momento mais difícil para um paciente de uma doença como o câncer. E não é a quimioterapia, não é quando raspa o cabelo, é quando chega a notícia. Quando chega a notícia, é o pior dia da vida dessa pessoa. Só que lindo, eu não vou falar sobre uma doença aqui, eu vou falar sobre as adversidades que nós somos impactados e que define o rumo que a gente toma depois que a gente recebe. É como a gente reage que demonstra a nossa percepção de fé em Jesus que temos de verdade. A nossa fé não é testada quando tudo está dando certo. A nossa fé é testada quando o primeiro raio cai do céu. É quando a tempestade chega que a nossa fé é colocada em xeque. Então, aqui, a maneira que olhamos o mundo determina muito sobre o que vamos experimentar dele. O olhar de esperança ou o olhar do caos. E essa mulher, quando eu vi essa semana, quando saiu o documentário, eu não me lembrava dela. E a fala que eu tinha na minha cabeça dela era outra fala. Era só: eu sei que eu vou andar sobre as águas. Mas você observou? Carequinha, com algo de exame aqui no braço. Mas você viu o rosto dela? Você viu o que ela diz? Ela está passando pelo momento mais difícil da vida dela e ela está usando isso para aconselhar a outra pessoa. Ela está dizendo: se você tem um diagnóstico do câncer, lute contra ele até o final. Uau! E ela diz: porque eu sei, eu vou andar por cima das águas. É uma percepção de crise diferente do que a gente está acostumado. Quando eu pergunto se você é dramático, é porque quem é dramático, o problema não precisa ser grande. Engana-se, o problema pode ser desse tamanho. Quem é dramático faz parecer que é a pior coisa do mundo. Você já viu gente que reclama de coisa que era o teu sonho viver? Ai, acabou a gasolina no meu carro. Oh meu Deus. Tem alguém que não tem carro sonhando o dia que vai ter algo para acabar a gasolina na vida dele. Que a única coisa que acaba é a corrente que cai, mais nada. Que não tem pobre aqui, senão todo mundo ia entender, porque é bicicleta, sabe? Eu não lembro. O povo de Bauru aqui é muita gente rica, irmão. É difícil pra gente, eu sei. Mas, gente, o drama, ele é um inimigo da fé. O nosso desespero, ou a forma que a gente reage às adversidades, se torna inimigo do resultado do projeto de Deus na nossa vida. É como se nós fôssemos nossos próprios inimigos. Irmão, eu tenho o meu pequenininho Noah, que é o do meio, o Minion, e ele é muito engraçado porque ele é o mais dramático da família.
E toda vez que ele cai, ele chora que parece que morreu, irmão. Corre todo mundo, ajuda ele. E aí toda vez eu pergunto a mesma coisa: filho, de 0 a 10, qual o nível da dor? Ele fala: infinito, pai. Aí eu digo para ele: então vamos para o hospital. Ele: não, pai, não é infinito. Quando ele vê que vai ter consequência, ele retrocede. Irmão, quando chega a notícia ruim na nossa vida, a forma com que a gente reage determina o próximo passo que vamos dar. Então veja bem, vamos para a Bíblia, que a Bíblia é a aula de tudo que a gente precisa. Olha aqui, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Mateus capítulo 8, diz o seguinte: Jesus estava descendo do monte, muita gente seguia ele. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu vou ser bem claro com você e muito rápido. Veja, a lepra é um diagnóstico de morte. Hoje não é mais. Hoje não é mais. Existe gente que morre de lepra? Existe. Quando não tem tratamento, você morre. Mas não é uma doença que deveria se morrer porque tem cura para ela. Mas aqui nesse tempo, a lepra era uma sentença de morte. Então como que acontecia? Você tem uma sentença de morte, você sai da sua casa, leva o que você precisa levar, porque você não volta mais para sua casa. Você só vai dali para o túmulo. Era assim que acontecia. E tinha outras coisas. Você era impuro, não podia tocar em nada, não podia abraçar as pessoas, porque você contaminava as pessoas. Então veja, era uma doença que te separava de todos e te levava para um ambiente de morte. Havia fora das cidades os chamados leprosários. E os leprosários eram um lugar onde os leprosos que iriam morrer, eles ficavam até morrer. Então quando o cheiro era muito forte e o vento vinha da banda dos leprosários, a história conta que os leprosos tinham que sair todos daquele lugar, porque o vento fedia e entrava na cidade. Então eles não podiam ficar na direção que o vento passava. Humilhação, constrangimento e morte iminente. Essa é a notícia. Então imagina você vivendo no tempo da Bíblia e de repente sai uma ferida no teu braço. E aí você acende a luz vermelha, procura o médico e o médico diz: é lepra. Você vai morrer dessa doença. Qual que é o primeiro passo do ser humano? Eu vou dizer para você o que nós fazemos. Naquele dia a gente começa a morrer. Se a gente não sabia, não acontece nada. Mas porque a gente é humano, naquele dia a morte se apresenta. Então agora nós não olhamos mais para o que Deus tem, nós não olhamos mais para a vida, não olhamos mais para os filhos. E isso se aplica em tudo, as notícias, as catástrofes, as histórias. O jeito que recebemos determina o que fazemos. E se o que fazemos é carregado de drama e ausência de fé, o fim não é bom. Então, olha o panorama. Recebe o diagnóstico, vai para o leprosário e a lógica é: espera morrer. E o problema é que quando nós somos assim, e somos, a nossa dificuldade de crer aumenta. Porque a gente consegue acreditar mais no diagnóstico do que na palavra de Deus. Nós conseguimos acreditar mais na notícia do que o que Deus está falando. Nós conseguimos acreditar mais no agora do que o que Deus tem para nós preparado para o futuro. A gente trava. Então a gente esquece das promessas do Senhor. A gente esquece de tudo aquilo que Ele disse. Irmão, eu tenho uma coisa no meu coraçãozinho: tudo o que Deus falou comigo vai acontecer. Portanto, eu só sei que vou embora desse rolê quando tudo se cumprir. Tem muita coisa que está acontecendo já, irmão. Tô até com medo porque está acelerando. Você entende? Agora, a Bíblia diz que esse leproso, ele sabe que Jesus está vindo. E aí a postura dele é sair do leprosário. Ele sai do leprosário porque ele está vendo que existe uma esperança para ele. E a esperança dele é Jesus. Consegue imaginar a cena? Ele é leproso, ele não pode adentrar na cidade, ele não pode encostar em ninguém, mas Jesus está descendo. Então ele arrisca tudo para que Jesus o veja. Então a Bíblia diz que ele chega de maneira rápida, se joga aos pés de Jesus e diz: Jesus, eu sei que se o Senhor quiser me purificar, eu serei limpo. Ô irmão, peraí.
Eu vou te lembrar uma história de um paralítico. Um paralítico que Jesus chega para ele está no tanque de Betesda. A Bíblia diz que quando Jesus chega para ele e pergunta: você quer ser curado? Ao invés de ele dizer quero, ele começa: porque eu estou aqui há 38 anos, porque o anjo desce, ninguém me ajuda, porque ninguém gosta de mim, ó céu, ó vida, ó azar. Ele está na frente de quem pode curar ele, e ele está tentando convencer Jesus do passado dele. Agora olha esse leproso. Jesus está num lugar que não era para ele estar. Ele chega para um lugar que ele não podia chegar, e ele diz: eu sei que o Senhor pode. Aleluia! Irmão, não importa a notícia, não importa o diagnóstico, não importa o que aconteceu, não importa o que veio, a única coisa que você pode ter certeza: Ele pode tudo. Aleluia! Ele pode. E sabe que isso começa a trazer vento de calmaria para o nosso espírito, para o nosso coraçãozinho. Porque se Ele pode, eu só preciso que agora Ele queira. Irmão, quem é filho aqui? Levanta a mão. Quem é filho? Irmão, ser filho é maneiro, não é? Porque a gente tem os golpes. A gente sabe, não sabe? A gente sabe como convencer. Meus filhos, irmão, sabem como me convencer das coisas. Eles pedem uma coisa gigante, mirando na do meio. Aí eu digo que não posso, eles pedem a do meio, que era o sonho principal. Eu dou do meio pensando que dei nada e dei tudo que eles queriam. Você entendeu o golpe? Irmão, eu vou falar uma palavra para você. Se a gente sabe que Deus pode tudo, agora a gente precisa saber se Ele quer. E a gente só sabe se Ele quer se o que nos domina não é o caos, não é o pânico, não é a tempestade, mas a fé que Ele pode todas as coisas, entende? Se eu sei que Ele pode tudo, agora eu só preciso saber se Ele quer. Só que eu não sei se Ele quer escondido no deserto, eu não sei se Ele quer no fundo de uma cama, eu não sei se Ele quer com medo, eu não sei se Ele quer se eu estiver escondido, eu não sei se Ele quer que se eu não vir aqui, ó, se eu não ligar um vídeo, se eu não dobrar o meu joelho no chão, eu não vou saber o que Ele quer, porque eu não acredito que Ele pode. O problema da nossa vida é porque às vezes a gente não acredita que Ele pode. E é por isso que a gente não vive, porque se não cremos que Ele pode, então a gente não vai ver o que Ele sabe fazer, que é perfeito. Quando eu voltei para Jesus, eu disse para Ele assim: Jesus, se há uma esperança para mim, fala comigo. Ele pode falar, sim ou não? Mas Ele quer? Eu descobri perguntando. Eu não consigo descobrir se não provocar. Eu não consigo descobrir se não pedir. A Bíblia fala de várias pessoas na Bíblia que pediram e pediram até que a porta se abriu e receberam. A Bíblia fala de Ana, lembra de Ana? Ana está no templo, joelhadinha, a Bíblia diz chorando muito, balbuciando palavras. E a Bíblia diz que Deus atendeu a oração da Ana. Irmão, Ana ganhou no cansaço. O que você tem, meu lindo? O que você passa? Eu estou te dando um negócio aqui que você vai ter que entender rápido e logo. Começa a colocar na presença de Jesus logo. E chega dizendo: eu sei que tu pode. Minha mãe um dia estava comigo no centro da cidade. Eu olhei para cima, vi um avião e falei: mãe, compra para mim. E a minha mãe falou: eu não tenho dinheiro. Eu falei: mas a mãe tem cheque. Irmão, Deus pode tudo. Agora, se você se esconde no meio da dor, se você acredita que é o fim daquilo que Deus não chama de fim, você não vai viver o milagre. É a postura que você toma que determina como as coisas terminam. É o jeito que você reage. Olha, mulher, eu sei o que eu tenho. O processo é dolorido, mas eu creio que eu vou andar por cima das águas. Aí eu imagino Deus do céu olhando para ela assim: sinistra. E deixou a prova ainda. Tá todo mundo agora esperando para ver se eu vou curar ela ou não.
Irmão, isso é fé. Irmão, a fé, ela bota o medo contra a parede, ela bota o caos contra a parede, ela bota o diagnóstico contra a parede. A fé, ela encurrala o medo. A fé, ela paralisa as notícias negativas. Sabe por quê? Porque a fé é algo poderoso que vem do Senhor Jesus dentro de nós. Então, se tenho fé, a notícia não me ataca. Se tenho fé, o diagnóstico não me paralisa. Se eu tenho fé, eu sei que Ele pode todas as coisas. É que a gente ouve a vida toda que o medo encurrala a fé. Não, irmão, se a fé for maior, o medo foge. Eu continuo. O leproso, ele está dizendo: se o senhor quiser, eu quero. Eu não sei você, irmão, mas eu oro assim de vez em quando. Eu falo: Jesus, ó, eu vou falar pro senhor o que eu acho maneiro aqui, que eu queria muito. Se der certo, maneiro. Se não der, eu entendo que o senhor não está com vontade de fazer. Mas se fosse eu no teu lugar, irmão, a gente faz umas orações que eu fico imaginando Deus assim: nossa, vontade de fazer de novo. Não é verdade? Eu tive uma experiência com o Senhor agora esses dias, de uma parada que eu queria muito, e eu falava para todo mundo: não tem problema se não der certo. Aí um dia eu cheguei em casa e falei para Paulo: eu estou mentindo para todo mundo, estou mentindo para mim, tem problema se não der certo. Fui lá pro quarto do obreiro e falei assim: Jesus, é o seguinte, eu sei que o senhor já sabe da fita inteira, mas eu vou te contar, eu quero e quero muito. Agora se o senhor vai fazer é outra história, mas eu não vou mentir mais. Jesus, eu estou apaixonado. Irmão, é isso que Deus gosta da gente. Eu quero saber o que meu filho quer. Eu quero saber o que meu filho sente. A coisa que mais dói na vida do pai é quando o filho não confia no pai para contar o que está sentindo no coração. O que mais dói no coração do pai é quando o pai percebe desconfiança no olhar do filho em relação a ele. Isso dói. Agora, a Bíblia diz que o leproso está ali. A multidão sacou que ele é leproso e todo mundo já deve ter ficado assim, ó, com nojinho dele, porque ninguém toca no leproso. O leproso é impuro. E aí a Bíblia diz que Jesus, antes de curar, toca nele. Dois aleluia. Irmãos, vamos de novo. A Bíblia diz que Jesus, antes de curar, ele não, eu vou melhorar, eu prometo. Sabe o que isso significa? Meu lindo, o que você morre de medo, o que te paralisa, o que te assusta, o que te afasta das pessoas, o que parece fazer você não crer em mais nada, Jesus, para ele, é nada. Ele tocou no leproso. O leproso era impuro, mas o que Deus tem e o que Jesus carregava era maior do que a impureza do leproso. Quando Jesus toca no leproso, não é ele que fica impuro, é o leproso que é purificado. Eu vou ser mais simples. Olha, o nosso Jesus lindo, ele não se assusta com o teu diagnóstico. Você não precisa chegar para ele e dizer assim, ó, o senhor está vendo o que aconteceu? Ele já sabe. Ele já sabe. Ele já viu, inclusive, o final da história. Não precisa você chegar para ele desesperado e dizer: só senhor, o que está acontecendo na minha casa? Ele já sabe. Ele já sabe. Eu vou te ensinar a ser filho. Difícil? Não, é facinho. Quer ver? Irmão, chega de boa. Vou dizer como eu oro. Eu começo dizendo: Jesus, muito obrigado. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pela minha esposa maravilhosa. Obrigado porque eu conheci o teu nome. Obrigado porque o Senhor é lindo, maravilhoso. Obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado porque eu tenho o privilégio de pregar o teu nome para tanta gente. E eu vou falando com Jesus: oh, Jesus lindo, aleluia. Aí quando o coraçãozinho de Jesus está molinho, eu digo: então. E ele já sabe de tudo isso antes de eu falar. Mas a gente só consegue orar dessa maneira se a gente sabe como a gente é filho dele. Irmão, a gente tem que aprender logo a agir como filho de Deus. Irmão, o filho,
ele é folgado, não adianta. O pai pode estar no telefone com quem quer que for, ele chega, pede a palavra, puxa o pai e diz: conversa comigo agora, pai. Irmão, quando temos a certeza disso, a notícia não nos paralisa. Por quê? Porque o meu pai pode tudo. Entende? O diagnóstico vem? Não! O meu pai pode tudo. A tempestade cresceu e você está morrendo de medo, lembra? O meu pai pode tudo. Aleluia! E aí, lindo, a vida muda. Veja, Jesus tocou no paralítico, falou: está curado. Acabou. Imagina. Obrigado. Só irmão. Irmão, o leproso está purificado. Vocês vêem muito leproso andando aqui em Bauru purificado, assim que tava... Não, vocês fingiram um costume absurdo. Irmão, o paralítico está purificado. Então, deixa eu te falar uma coisa bem, assim, olhando na baguinha do teu olhinho. Ei, não é o final. Só é o final quando ele diz que é o final. O diagnóstico não é o final, a crise financeira não é o final, a instabilidade no lar não é o final. Não, irmão, tudo isso que a gente chama de final, tudo isso que a gente chama de caos, Deus pode chamar de processo para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. A doença vai ser curada, a tua família restaurada, a sua vida renovada, porque só acontece o milagre quando a crise se apresenta. Enquanto a crise não chega, não tem por que acontecer o milagre. Tão lindo, não chame de fim o que ele chama de começo. A questão que invade o meu coraçãozinho aqui é que você compreenda uma coisa: o dia que você aprender a conversar com o Pai da forma certa, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu vou falar um texto que um dia foi muito julgado, muito. Quando eu era garoto, começando o ministério, eu falei uma frase numa mensagem. Eu falei que nós éramos o ponto fraco de Deus. Aí eu não sei se eu expliquei de menos, ou talvez o termo é muito forte, mas o pessoal ficaram revoltado, endemoniado comigo. Os defensores de Jesus ficaram endemoniados. Irmão, aí eu fiquei ruim com aquilo, sabe? Então eu acredito que Deus não tem ponto fraco também, porque Deus é perfeito. Ponto fraco é fragilidade. Mas eu ouvi um texto, e esse texto eu não consigo apagar da minha memória. Então eu sei que ele não tem ponto fraco, eu sei que ele é poderoso, eu sei, mas tem uma coisa que eu não consigo apagar. É um livro, Salmos, que diz o seguinte: o Senhor não resiste. Calma, é que dá pano pra manga isso. Mas aí a Bíblia continua: o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Irmão, se diz que não resiste, sei que tem outras coisas que ele resiste. Eu sei o que é. Ele resiste ao coração soberbo, a Bíblia diz. Só que se ele não resiste, é porque tem alguma coisa aqui diferente. Então deixa eu te dar o sinalzinho de quando você for orar, rasga o coração, chora para ele, rasga o coraçãozinho de alto a baixo, diz Jesus: eu me desarmo de todas as minhas defesas, eu abro mão, Jesus, de todas as coisas. Senhor, eu estou aqui jogado na tua presença, e eu sei que o Senhor pode, e quero tanto que o Senhor faça. Aprenda a pedir como um filho, e se prepare, porque a Bíblia diz que ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ele pode tudo. O próximo passo agora é descobrir se ele quer. Jesus,
pode todas as coisas. Nenhum diagnóstico é mais poderoso do que o Senhor. Nenhuma notícia, nenhuma crise financeira. Não, Jesus, nada é mais poderoso do que o Senhor. A doença não resiste, o medo não te suporta, a tempestade treme na base quando o Senhor chega. Portanto, Jesus, se nos dói, a gente vai falar para o Senhor. Se nos assusta, a gente vai te dizer o que está acontecendo, porque o Senhor pode tudo e a gente não consegue sozinho. Jesus, muda a nossa história, transforma a nossa realidade. Eu não sei o que você está passando, mas rasga o coração. Diga: Jesus, eu preciso de cura, eu preciso de um milagre, eu quero andar por cima das águas, e eu creio que eu vou. 2024, a minha família vai ser restaurada em nome de Jesus. Diga para Ele: Senhor, eu creio que o Senhor pode restaurar o meu casamento, eu sei que o Senhor pode restaurar o meu marido, eu sei que o Senhor pode mudar a vida dos meus filhos, eu sei que o Senhor pode libertar a gente do vício, eu sei. Diga para Ele, diga: Jesus, eu preciso. Agora, eu quero que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, que bom que você está aí. Essa é a primeira mensagem da série É Tudo sobre Jesus. Aliás, sempre foi e sempre será tudo sobre Jesus. Mas nós escolhemos essa série para que você tenha a melhor experiência da sua vida, para que você conheça Jesus talvez de uma forma que você nunca conheceu. E você pode ter certeza, Ele é real, Ele vive para sempre, e Ele é o nosso amigo. Eu quero que você fique nessa palavra que nós vamos gravar agora para você. O tema é Encontro com Deus. Fica até o final. Só vou pedir uma coisa logo no início, porque depois a gente não consegue falar mais sobre isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho, porque toda segunda-feira, sem falhar, 7 horas da manhã, tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Outra coisa, curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo. E agora, vamos para a mensagem que é o mais importante. Vambora! Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 6, versículo de número 6, diz o seguinte: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, publicamente te recompensará. Ai, Jesus, eu quero te fazer uma pergunta. Você já imaginou se um dia você acordasse de manhã bem cedo, e quando você abrisse o seu telefone, tivesse uma notificação e fosse uma mensagem de nada mais, nada menos do que dele, do Senhor. E nessa mensagem tivesse escrita: venha para um encontro, que eu quero passar um tempo com você. Ou, para quem não gosta muito do telefone, imagina se debaixo de sua porta deslizasse uma carta, que quando você abrisse, tivesse as mesmas falas, só que escritas com uma letra linda: Oi, eu sou Deus,
E eu queria muito que você viesse para o encontro. Já está tudo preparado, só vem. Eu vou te dizer, o que você falaria nesse encontro? Se você soubesse que o Criador dos céus e da terra te desse o privilégio de se encontrar com Ele, o que você falaria? E provavelmente dentro do seu coração, na sua mente, você vai confabular algumas falas, porque nós criamos uma expectativa sobre o que é o encontro. Mas se eu te falasse que esse encontro vem o convite todos os dias para nós, e que na verdade essa carta desliza todas as manhãs para nós, e que essa mensagem chega todos os dias para nós, mas é nós que não vemos o convite chegar, e é nós que ignoramos a possibilidade do encontro. Eu vou te dizer como que isso nasceu no meu coração, essa palavra. Nós estamos gravando hoje, sexta-feira, essa mensagem. Sexta-feira, dia 2 de julho. Mas, dia 1º de julho, ontem de manhã cedo, quando eu acordei na minha casa, eu acordei com uma sensação no meu coração que eu não conseguia explicar. Eu sabia que eu tinha uma gravação para fazer, eu sabia que eu tinha mensagens para escrever, eu sabia que eu tinha que me relacionar com Deus um pouco mais profundamente naquele dia, porque eu precisava de respostas. Mas ontem foi diferente, foi estranho. Eu acordei no meu coração e no meu coração eu não sabia dizer o que eu estava sentindo, sabe? Mas eu sentia de maneira ardente no meu coração a necessidade de pegar o meu carro, de sair da minha casa e ir para um lugar separado. E eu falei para minha esposa: amor, eu não vou voltar para casa, porque alguma coisa está me atraindo. Eu ouvi essa palavra, algo está me atraindo para um lugar em secreto. Um encontro foi marcado e eu preciso ir. Eu não conseguia frear as emoções, eu tinha compromissos de manhã. Eu fui fazer um atendimento com uma dermato e ela dizia: você está ansioso? Eu digo: eu estou ansioso, porque eu tenho um encontro. Eu estou falando para você, eu resgato a sensação de ontem, sabe? O meu coração acelerado, eu suei e eu falei: eu vou para esse lugar. Eu subi para uma serra no lado da minha cidade, onde a gente tem um sítio que não tem casa, só tem árvore e mato. Coloquei o facão no carro, um par de luvas, um isqueiro, porque estava muito frio, e pensei: vou chegar lá e vou preparar o encontro. E eu fui, assim como planejei, cheguei lá e comecei a caçar pedaços de madeira para fazer uma pequena fogueira. Eu soltei uma caixinha de som no chão com louvor, e enquanto eu preparava a fogueira, eu chorava. Eu glorificava o Senhor, eu agradecia, eu gritava, eu estava sozinho, e sabe, eu tive liberdade de ser muito mais eu do que eu imaginava. Era só eu, só que não era só eu. Eu preparei a fogueira, coloquei uma toalha na beira de uma árvore, encostei as minhas costas, e quando eu olhei para minha roupa, eu estava todo sujo de lenha. Eu estava com um moletom cinza e estava sujo de alto a baixo, e eu pensei: eu preciso me arrumar para o encontro. Que ingênuo que eu fui, porque naquele momento
eu descobri que eu já estava no encontro desde a hora que tinha chego. Que ingênuo que eu fui em pensar que precisava me limpar para chegar no encontro, sendo que o que me limpa é o encontro, sendo que o que me transforma é o encontro. Que ingenuidade da minha parte pensar que para chegar até Ele eu tinha que estar santo, sendo que o que me santifica é o encontro, que estar nele é o que me transforma. Sabe, o que eu estava esperando para esse dia? Será que era um convite? A pergunta é: o que você está esperando para um encontro? Um convite. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós resgatamos a memória bíblica, e nós vamos chegar em Gênesis, e aí você vê Deus fazendo o homem e descendo todos os dias na viração do dia para se encontrar com o homem. Desde o primeiro instante em que Deus nos fez, Deus ansiava pelo encontro, Deus desejava pelo encontro. Assim o fez até o homem pecar. E mesmo quando o homem pecou, ele não quebrou a sua rotina, ele desceu na viração do dia. Só que agora o homem estava escondido, Deus não. E aí você percebe que aquela aliança ela é quebrada. E você percebe que os encontros que Deus teve com o homem de maneira subsequente foram encontros muito diferentes. O juízo, correção, punições severas. Deus queria reajustar o homem para que o encontro fosse possível de novo. Deus se encontrava com alguns, mas não se encontrava com todos. Deus falava com alguns, mas não se revelava a todos. Se revelava a partir de um, mas nunca a todos. A face de Deus estava encoberta, e ninguém conseguia contemplá-lo mais, porque o pecado faz isso. Aí nós chegamos no Novo Testamento, e Deus encontra uma maneira de proporcionar o encontro novamente. E aí Ele envia o seu Filho, e Jesus desce. Aleluia. E a vinda de Jesus é uma descrição de uma das parábolas que eu mais amo. Quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, ao perder uma, não deixa 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu, e achando, coloca sobre os ombros, leva para casa e promove uma festa? Sabe, isso é o Evangelho, é uma perseguição de Deus com o homem. Não é o homem achando Deus, é Deus encontrando o homem. Não é nós que fomos atrás, é Ele que nos achou, é Ele que veio atrás, é Ele que nos buscou. E escute, não é porque somos bons, não é porque somos perfeitos, é porque Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é extraordinário, Ele é amor, Ele é o Deus que proporciona os encontros. Jesus desceu, e a Bíblia diz que o encontro foi poderoso. Centenas de milhares de pessoas foram curadas, libertas. Cegos viram, paralíticos andaram, surdos ouviram. Mas o homem, na sua infinita maldade, disse: é Ele que não queremos, soltem Barrabás. E aí a Bíblia vai dizer que ele foi morto na cruz do Calvário.
Mas a palavra dele, antes de tudo acabar, foi: eu vou preparar um lugar. Haverá um encontro mais. Por que eu estou dizendo isso para você? É porque talvez você não percebe, mas algumas coisas da sua vida, para serem resolvidas, estão à distância de um encontro. Algumas dores, crises, angústias, para serem resolvidas, estão a uma distância de um encontro. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobre os teus joelhos, e em secreto o seu Pai te ouvirá e publicamente te recompensará. Algumas coisas da nossa vida, em uma oração, é suficiente para encontrarmos a resposta que altera de maneira profunda toda a nossa história. Olha para a Bíblia. Um encontro foi suficiente para milhões de pessoas que se encontraram, tocaram, viram, serem transformadas para sempre. Só que agora, esse encontro tem um pré-requisito. Esse encontro, ele pode ser diário, ele pode ser a cada minuto, ele pode ser em todo tempo, mas ele tem que existir. Mas para que o encontro seja possível, eu preciso reconhecê-lo como meu Salvador. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso morrer a minha morte para poder viver a vida de Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas aonde isso que acontece? No encontro. Porque o pré-requisito não é para chegar no encontro, é de que maneira eu saio do encontro. Até porque não tem como encontrar-se com o Criador e sair da mesma forma que você chegou. Eu vou falar alguma das experiências que eu tive com o Senhor naquele lugar. Eu poderia te dizer alguns dos momentos que eu tive, mas eu seria indelicado, porque foi o meu encontro. É o meu encontro. Como é que foi, David? Foi lindo, dá mais detalhe. Não, foi o meu encontro. Ele tratou coisas em mim, foi as minhas feridas, foi o meu medo, foi as minhas angústias. Ele foi comigo, mas eu estava no encontro. Ele marcou e eu apareci. O encontro foi marcado para você. Apareça no encontro. Sabe, quando acabar esse vídeo, vá para o encontro, se lance aos pés do Eterno, compareça ao encontro. O caminho está, sabe, preparado para você. E eu termino dizendo para você que quando terminar esse vídeo, eu sei que talvez, se você entendeu o que ouviu, a decisão será linda. E eu oro para que isso aconteça. Mas olha, nós tivemos alguns encontros depois que ele foi embora. Sério? Sim. Porque ele jamais deixaria a gente sozinho. Ele mesmo disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês só. Eu vos enviarei o Consolador, que estará com vocês todos os dias.
E Atos capítulo 2 diz que o encontro foi extraordinário. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo. E todo encontro tem fruto. Após o encontro, ninguém estava entendendo nada, e Pedro saiu para fora, e mais de 3.000 pessoas se entregaram a Jesus. Mas tem mais uma promessa de um último encontro. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 15. E nós, os vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nas nuvens. E dessa vez estaremos para sempre com Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você tem coragem de dizer isso? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando preparados estamos, quando em Jesus nós estamos, há um desejo que se sobrepõe a um encontro, a eternidade. O encontro começa e acaba, a eternidade começa. Eu não sei se você aqui sente o mesmo que eu estou sentindo. Começa e acaba. Um dia começa e não tem como acabar. Eternidade, alegre, feliz, ruas de ouro. Lembra? Nem olhos viram, ouvidos ouviram. É porque o que vivemos agora nada mais é do que uma preparação para o nosso encontro triunfal com Ele. Não dá para crer nele sem crer no final de toda a história, que na verdade é o nosso começo. Porque as breves atribulações que passamos agora são breves, tudo passará e um dia será para sempre. Eu quero que você resgate na sua memória uma saudade de talvez algo que se perdeu na sua rotina. Encontro. Eu acordo, mas antes de abrir os olhos para ver qualquer coisa que não presta, eu tenho um encontro. Antes de ver qualquer notícia que vai me colocar para baixo, eu tenho um encontro. Antes de ver qualquer vídeo, eu tenho um encontro. Antes de qualquer ligação, eu tenho um encontro. Fecha a porta, dobra os teus joelhos. Jesus, tu és o dono dos meus dias. Jesus, dirige a minha história. Tu conheces tudo. Teu olhar vai além do meu. E aí, comece a viver a partir de um encontro que está disponível para você todos os dias,
a cada minuto, a cada segundo. Engraçado, porque agora nós estamos 8h17 da noite gravando. Talvez você esteja 7h23 da manhã, 9h30, meia-noite, 4h da manhã. Dá tempo para o encontro ainda. Vamos orar. Jesus, obrigado, porque o Senhor nos deu a chance de nos encontrarmos contigo, de nessa breve passagem sentir a tua presença, de nessa breve passagem ser respondido por ti. Pai, que a saudade que gerou no coração dos teus filhos seja aplacada por um encontro glorioso nos próximos minutos. Que quem não chora muito tempo na tua presença, as lágrimas escorram. Que quem faz muito tempo que não chora, que não glorifica, que não fala em línguas, que não se entrega sem ver a hora acabar, viva isso, porque tu és o Deus dos encontros e o Senhor nos encontrou primeiro para que pudéssemos te encontrar a qualquer hora. Em nome de Jesus, amém.